Salve camaradas, tudo bem? O tema do vídeo de hoje do canal é a derrota de Biden e Kamala Harris e as lições para o Brasil. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Se preferir o Pix, está aparecendo aqui como QR Code na tela do vídeo. Lembrando que a gente tem uma lista de transmissão no Zap com todo o conteúdo que a gente produz e recomenda. QR Code está aparecendo aqui na tela, link está na descrição do vídeo. Camaradas, note, aconteceu lá, né, aquela bagunça, aquela zorra do caralho que chama da eleição dos Estados Unidos, né? E aí o Trump ganhou. E aí, gente, sempre rola aquelas análises apressadas, fast foods e tal. Quando rolou a vitória do Trump, eu tava viajando, né, tava fazendo tarefa lá em Florianópolis. Na verdade, pra ser mais preciso, em Santa Catarina, né? Que fui em Palhoça, fui em Garopaba e por aí vai. E aí não deu tempo de gravar o vídeo, né, sobre o tema. E aí eu também gosto de esperar para ver boas análises, né? Porque assim, eu não tenho pretensão nenhuma de saber de tudo, então várias coisas que eu cito aqui, eu estou citando outros autores e autoras que estudam, que são especialistas no tema. Então muitos aspectos aqui, meu trabalho é um trabalho de divulgação da produção também de outras pessoas que eu considero com pensamento crítico, com pensamento qualificado e tal. E o Hugo Albuquerque, bota a foto aí dele na tela, Maxwell, que é um grande pensador, né, da geopolítica, do cenário internacional. Ele escreveu um texto para o Opera Mundi, que eu acho que ficou um texto muito bom, e dos que eu vi, atenção, eu acho que foi o melhor na explicação da derrota da Kamala Harris do Partido Democrata, né? E aí você pode pensar, Jones, eu conheço o melhor. Eu não li. Dos que eu li, esse é o melhor. E aí, eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre os argumentos que o Hugo apresenta nesse texto. O Hugo, inclusive, para quem não sabe, trabalha na Autonomia Literária, né? Um dos editores de Autonomia Literária, e eu acabei de lançar livro novo pela Autonomia Literária, A Negação do Brasil Negro, Imperialismo, Dependência e Questão Racial, na obra do Guerreiro Ramos. Bota aí na tela, Maxwell, o livrozinho, por favor, tá na pré-venda com desconto. Comprem que o livro ficou muito bom, vocês vão gostar bastante. Dito isto, eu quero fazer uma reflexão com vocês sobre esse texto e depois passar algumas considerações para a gente pensar o Brasil e o mundo de maneira mais ampla, né? Acho que a primeira coisa que o Albuquerque pontua e que é fundamental é pensar que o que garantiu a vitória do Trump não foi o número a mais de votos que ele teve. Foi o número de votos que os democratas perderam. O Trump teve, em quantidade total de votos a mais, um aumento que não foi lá muito expressivo. O que foi expressivo foi que os democratas da eleição 2020 para agora perderam, presta atenção aqui, quase 10 milhões de votos. Quase 10 milhões de votos. Então, assim, se a força política que estava no governo e que lançou a vice-presidente para continuar, né, o Partido Democrata no governo, perde 10 milhões de votos comparado com a eleição passada, e o adversário político não cresceu muito a votação, a perda de votos dos democratas é muito maior que o crescimento dos republicanos, numericamente dá para falar que o fator fundamental desta vitória do Trump foi a desaprovação dos democratas, né? Foi a falta de capacidade política dos democratas de se manterem no governo. E a gente se pergunta, o que foi que aconteceu? Eu acho que o Hugo dá ótimas pistas pra gente. Vamos abrir aqui o texto? Ó, começando aqui, né? Como apontei nesse espaço no começo do ano, dois fatores já se mostravam com um peso considerável. A insatisfação dos eleitores democratas com a economia sobre Biden, manifestada pelo aumento do endividamento familiar, causada por juros altos, e a ligeira queda salarial, consequências imediatas, entretanto, da guerra na Ucrânia. E a isso somaram-se as manifestações massivas pela Palestina, enquanto Biden apoiou Israel no massacre de Gaza. O mito da economia bem-sucedida, basicamente, considerava dados formais de emprego, mas não a qualidade deles. Esse ponto aqui é fundamental e eu vou usar para falar do Brasil, presta atenção nisso. Segundo o Departamento de Trabalho dos Estados Unidos, entre o fim de 2019 e o terceiro trimestre deste ano, os salários caíram por volta de 1% em termos reais. Tudo isso causado pelo tombo no poder de compra em 2022, ano em que a guerra na Ucrânia fez o preço do petróleo explodir. Entre 2016 e 2020, com Trump, os salários cresceram 8%. Então, assim, com Trump os salários cresceram, pouco, mas cresceram. Com Biden, os salários caíram, né?
pouco, mas caíram, né? A contenção da inflação ucraniana se deu com o aumento da taxa de juros e sua manutenção em termos elevados pelos últimos 3 anos. Enquanto economistas falavam bobagem como normalização da cadeia de suprimentos, eles omitem que o preço do barril foi contido com juros altos que valorizavam artificialmente o dólar. Isto é, enquanto o barril se manteve alto nas outras moedas, ele deixou de crescer em dólar. Qualquer pessoa que tenha estudado a crise de 82 sabe que um dos privilégios dos Estados Unidos por emitir o dólar enquanto moeda de troca internacional é poder bombear inflação para fora de sua economia. Por isso, a inflação americana em 2023 foi metade da registrada em 2022, enquanto o mundo demorou mais a derrubar o processo inflacionário. No entanto, isso não ocorreu sem custo, com o endividamento das famílias americanas explodindo. A queda do poder real dos salários em 2022 foi seguida de 2 anos de estagnação salarial e mais dívidas e inadimplências, em um país no qual o crédito é vital. Isso tornou a economia real pior sob Biden do que Trump, aceite-se ou não. Esse fenômeno esteve conectado com o esforço da guerra por procuração na Ucrânia, onde o adversário russo, ao ser sancionado, gerou um quadro de inevitável aumento do preço do petróleo em escala mundial. Em outro momento do texto, descendo um pouquinho, o Hugo diz: há, junto disso, o fator muito completo de que a manutenção e o aumento das sanções americanas sobre a China na administração Biden contribuíram para tornar importações chinesas menos baratas do que deveriam ser, e que essa política de Biden igualmente irritou os chineses, que frearam sua política histórica de comprar títulos da dívida americana, que sempre contribuiu para juros mais baixos nos Estados Unidos. O cálculo sempre foi simples: os chineses exportavam com ótimo custo-benefício bens de consumo, mas usaram entre os anos de 1980 até a guerra comercial os excedentes da balança comercial para financiar a dívida americana, o que permitia aos Estados Unidos terem um grande déficit público sem precisar apelar para juros mais altos no mercado. A fome chinesa era por consumidores, não por agiotagem. Esse cenário de disputa com os chineses, prejudicando o custo de suas importações e o financiamento da dívida, convergiu nos últimos 4 anos o encarecimento do petróleo causado pela decisão de expandir a OTAN até o Mar Negro. Sem entrar no mérito das razões de Biden, o plano só teria funcionado se ele fosse capaz de derrotar rapidamente Vladimir Putin. E como sabemos, isto não aconteceu. Então repare na explicação de Hugo aqui. Veja, os salários cresceram menos no período Biden do que no período Trump, ponto 1. O endividamento das famílias cresceu por causa dos juros altos, ponto 2. O custo de vida aumentou por causa dos enfrentamentos com a China e as restrições às mercadorias chinesas. Isso não teve uma correspondência com, por exemplo, geração de emprego qualificado, ou melhora dos serviços públicos, ou qualquer perspectiva de aumento de oportunidades de progressão de carreira, de empregos melhores e por aí vai. Então, preste atenção. Esse negócio, tem muitos analistas falando que a economia não decide mais eleição, né? Porque os números da economia dos Estados Unidos estavam ótimos e o Biden perdeu. Veja, isso não é verdade, percebe? A não ser que, se você considere os números da economia, você falar apenas que do ponto de vista do desemprego formal, o desemprego formal está baixo. Não, tá baixo. Dito isto, o poder de compra do salário é menor sobre Biden do que sobre Trump. Enfim, o endividamento das famílias cresceu, o custo de vida aumentou. E já a gente vai entrar num debate mais qualitativo sobre esses dados, sobre essa realidade. Aí, feito esse debate sobre a economia, o Hugo Albuquerque traz o debate agora sobre a questão palestina, que eu acho que é fundamental também, né? O segundo fator, não menos importante, é que o eleitorado democrata não aprovou a omissão de Biden em relação ao massacre dos palestinos, o que afetou o mito dos democratas como protetores universais dos direitos humanos. As pesquisas mostram que foi um profundo erro basicamente vetar oradores pró-Palestina na campanha de Kamala, o que afastou eleitores mais ativos, principalmente da ala esquerda do partido. No estado de Michigan, um campo de batalha vital nessa eleição, o eleitorado árabe rechaçou Kamala, sendo acompanhado por muitos eleitores democratas, o que gerou vitória de Trump. E falamos de um estado governado por Gretchen Whitmer, não conheço, não sei pronunciar o nome, um democrata de posições avançadas e muito popular, cotado inclusive para substituir Biden, quando este teve a candidatura retirada, ou ser colega de chapa de Kamala. Há casos exemplares, como na cidade de Dearborn, no Michigan, próxima a Detroit, onde Rashida Tlaib, deputada democrata progressista de origem palestina, teve 62% dos votos, muito mais do que os 36% de Kamala Harris, derrotada por Trump em
grande, chocante e ilustrativo contraste. Os democratas eram maioria plena nos protestos contra o massacre palestino. Como poderiam suportar o financiamento de Biden a Israel? Repara, a Rashidas teve 62% dos votos. A Kamala Harris só teve 36%. Vocês entenderam isso aqui? Acho que esse dado aqui, assim, mata pau, né? Mata pau a situação. E aqui, finalizando o argumento, como se isso não fosse suficiente, o abraço constante da campanha de Kamala Harris a velhas personalidades neoconservador, ligadas à administração de George W. Bush, marcada para sempre pela invasão do Afeganistão e do Iraque, certamente não ajudou os eleitores de origem árabe, fé muçulmana ou militantes progressistas. A indiferenciação de Kamala com Trump em tempos em que a economia real capenga foi fatal. Então veja, gente, o Biden perdeu basicamente porque fez um governo que é o governo de sempre dos Estados Unidos. O governo de sempre há mais de 40 anos. Basicamente, uma política imperialista praticando todo tipo de barbárie que existe no mundo, com uma estagnação ou piora das condições de vida da classe trabalhadora. Grosso modo, resumindo, a gente tá falando disso. E aí, qual é a reflexão que eu quero trazer para vocês? Veja, me parece, sem cair em mecanicismo, que a gente pode fazer uma afirmação de que o que está acontecendo no mundo todo é uma crise dos sistemas políticos de dominação burguesa, das democracias burguesas, passado uma geração daquele triunfalismo neoliberal dos anos 90. Como assim? A questão aqui é bem simples. Eu vou começar a debater isso dando um exemplo de um debate muito importante, por exemplo, para a teoria da transição socialista, para já a gente chegar nas democracias burguesas. Você vai entender. Veja, quando acontece uma revolução, como a Revolução Russa, vamos imaginar, o sujeito tem 20 anos em 1917, né? Revolução Russa. Então, ele viu todas as misérias do regime czarista ali, semi-feudal, semi-capitalista. Aí, pô, começou a Revolução Russa e tal. Aí vamos imaginar que esse sujeito, ele tem um filho com 30 anos de idade, né? 1927, teve um filho ali, ele com 30 anos e tal. Quando chega em 1950, aliás, vamos arredondar a conta, 1957, o filho dele tem um neto. O que foi que aconteceu? Esse sujeito, ele viu como era a situação, a vida na pré-revolução. Pegou o começo da construção do socialismo, muitas dificuldades e tal, mas já sentiu diferença na vida. O filho dele, criança, adolescente, né, no processo inicial de construção do socialismo, pegou ainda muitas dificuldades, muitas mazelas do antigo regime, mas já pegou uma situação diferente. E o filho dele, né, no caso o neto do nosso personagem aqui imaginário, já pegou uma União Soviética pós Segunda Guerra Mundial, reconstruída, já sem fome, já sem miséria, já com tecnologia, e aí a cadela laica na Lua, e não sei o que, uma potência, superpotência mundial e tal. Qual é o problema? Essas três pessoas, elas viveram uma temporalidade histórica que conseguiu o consenso delas para o apoio ao status quo é mais fácil. Por que é mais fácil? Porque um viu, né, a miséria do mundo pré-revolução, o outro viu muitos aspectos da miséria do mundo pré-revolução, porque a construção do socialismo estava no começo, e o filho dele, e o filho do filho, o neto, ele ouviu muito em casa os problemas, como é que era, e pegou um período bom. Quando você pega já a quarta geração, né, no caso o filho do filho do filho, a coisa já fica um pouco mais difícil, porque assim, falar a vida é boa hoje no socialismo, porque há 50 anos atrás, há 30 anos atrás, a vida era uma desgraça por causa do czarismo, por causa de não sei o que. Veja, isso seduz bem pouco, né? Você tem que criar elementos de legitimidade que, claro, sempre remontam à história, a um passado e tal, mas apresentem também perspectivas de futuro. O que a gente viu em todas as experiências socialistas da história é que, passado o universo, e aí depende de país para país, mas passado o universo de 20 a 40 anos e que aconteceu a Revolução, o grau de consenso da juventude que vai surgindo, de adesão positiva às experiências socialistas, tende a diminuir. Por quê? As experiências socialistas, grosso modo, foram muito exitosas em mobilizar uma propaganda do passado e sua legitimidade a partir da mudança de vida em relação à revolução, mas foram pouco exitosas em conseguir envolver no presente a construção de novos caminhos de futuro, né? De avanços, melhoras, reformas positivas do socialismo,
Então a gente viu na União Soviética nos anos 70, a gente viu nos países da Europa Oriental nos anos 80, a gente viu na China no pós-revolução cultural, a gente viu também na Coreia Popular nos anos 90, a gente está vendo em Cuba hoje uma dificuldade muito grande de engajar a juventude. E aí tem um aspecto aqui que é geracional, gente. Um aspecto aqui que é geracional, que é uma geração nova, ela pode não dialogar com as promessas, as esperanças, os etos, a subjetividade da geração precedente, percebe? Me parece muito claro que, com formas diferentes, com temporalidades um pouco diferentes, o que a gente tem como fenômeno mundial? Acaba o campo socialista, acaba o movimento terceiro-mundista, acaba a União Soviética, acaba a porra toda, e se prometia muito da democracia burguesa, da economia de mercado, da globalização. Hoje em dia deve ser até engraçado pensar isso, mas assim, nos anos 90 todo mundo falava da globalização, que ia promover o fim dos estados nacionais, o fim das línguas nacionais, o fim da fronteira, e até uma sociedade civil global, um Estado mundial global, um padrão de consumo global. Tudo era globalização, era uma utopia do fim das fronteiras, quase aquela música do John Lennon, né? Imagine that's not ever, etc e tal. Veja, essas promessas, todas deram errado, todas foram falidas, né? Todas, absolutamente todas. Então você traz, por exemplo, a conjuntura brasileira. Conjuntura brasileira, um sujeito que tinha 20 anos em 1980, ele achava que todos os problemas do Brasil eram culpa da ditadura. E que, caísse a ditadura, a gente ia conseguir resolver os problemas do Brasil. Como, por exemplo, a inflação, que era um problema gravíssimo já nos anos 80. Aí cai a ditadura. Aí, aparentemente, se resolve o problema da inflação. Eu digo aparentemente porque as pessoas esquecem que no segundo mandato de FHC, a inflação no Brasil chegou a 10%, 15%, 16% ao ano, viu? Mas tudo certo. Aí, aparentemente, resolve o problema da hiperinflação, pelo menos. Mas aí falta um governo com social, preocupação no social. Finalmente Lula ganha a presidência, agora vai. E aí, repare, esse sujeito que tinha 20 anos em 1980, o neto dele não viveu a esperança de que a gente vai resolver tudo porque vai derrubar a ditadura. Não viveu a esperança de que agora, com a democracia burguesa, com governos civis, com participação popular, a gente vai conseguir dar respostas aos problemas do país. Não viveu, vamos imaginar que o neto desse nosso personagem, ele tenha hoje 19 anos, não viveu o auge, né, enquanto adulto, do governo Lula 2 e os primeiros 2 anos do governo Lula 1, que a economia crescia pra caralho, que tinha um recorde de investimento público e por aí vai. Então veja, não há um paradigma do que se agarrar. Não há um negócio, assim, uma espécie de utopia coletiva de que assim, meu irmão, alguma coisa vai rolar muito foda, se a gente conseguir isso, a gente vai transformar a vida coletiva. Simplesmente não há o que se apegar enquanto projeto coletivo, grosso modo. E é claro, sempre existem exceções. Né? Muitos jovens são militantes, estão organizados, estão em debates políticos e tal, mas assim, pense na massa geral, né? Quando você olha para o panorama latino-americano, você vai ver que, por exemplo, na América do Sul, é quase que concomitante o fato de que na Argentina você tem a eleição do Milei, né, quando quase 70% dos jovens votaram no Milei, presta atenção. Você tem a eleição do Bolsonaro. Você tem no Chile o estalite social, uma rebelião social, que gerou o que deveria ser o governo mais à esquerda da história do Chile, mas não é, porque é o Gabriel Boric, né, o Haddad do Chile, enfim, fez aquela merda. Você teve uma rebelião social na Colômbia, que, goste ou não, gerou o presidente mais da esquerda da história da Colômbia. Aliás, foi a primeira vez que uma figura de esquerda chegou na presidência da Colômbia, né? Diga-se de passagem. Então você olha para esses países e você vai ver que são países que passaram por processos de abalos sistêmicos do jogo político burguês, como estava ali colocado. Uns foram para a extrema-direita, no caso do Brasil e da Argentina, outros já tiveram as experiências de esquerda mais importantes da sua história recente, ainda que no caso do Chile, essa experiência de esquerda, do ponto de vista social, não tenha se expressado enquanto experiência de esquerda do ponto de vista político eleitoral. Quando você olha para a Europa, você vai ver que pós-crise de 2008, os esquemas bipartidários tradicionais todos ruíram, foi uma crise generalizada no sistema político e antes da ascensão da extrema-direita surgiu novas organizações de esquerda dita radical que empolgaram milhões e milhões de pessoas. Né? O Syriza na Grécia, o Podemos na Espanha, o Bloco de Esquerda em Portugal, o The Like na Alemanha, aí por aí vai.
E aí, essas experiências de esquerda foram todas sendo derrotadas, foram todas falhando e por aí vai, e vem a ascensão da extrema-direita. Nos Estados Unidos, antes da vitória do Trump, você tinha o Bernie Sanders com todas as condições de ser eleito. E aí é isso, gente. Não importa o que a gente acha do Bernie Sanders, eu tenho zero simpatia, viu? Inclusive, voltando no exemplo da Europa, vamos pensar a renovação do trabalhismo com Jeremy Corbyn e por aí vai. Eu tenho zero simpatias pelo Bernie Sanders. Fato concreto é que a percepção do estadunidense médio é que Bernie Sanders era um cara muito diferente de tudo que estava ali, era um cara muito à esquerda e tinha tudo para ganhar a eleição, só que o Partido Democrata não deixou ele ser candidato, inclusive fraudou, né, o processo de primárias, e aí entraram na justiça, e a justiça disse que o Partido Democrata podia fraudar as primárias sim, porque é uma associação privada, e como eles fazem as eleições é problema deles. Tem um texto do Eric Bonfim, na revista Ópera, que comenta essa fraude nas primárias. Na primeira vitória do Trump, que foi contra a Hillary Clinton, que o Bernie Sanders, se fosse candidato, todas as pesquisas indicavam que ele ganharia do Trump. O que eu quero dizer com isso? Veja, me parece que a gente chegou numa fase de um cansaço, que é um cansaço muito geracional, que as pessoas simplesmente cansaram, né? Que as pessoas mais velhas, que tinham fortíssimas expectativas em todas as promessas seguidas que foram feitas, seja a promessa da democracia, no caso da América Latina, a promessa da globalização, a promessa do liberalismo, a promessa da inclusão social, no final não entregou absolutamente nada de transformação estrutural, seja as pessoas mais jovens, né, que já nascem numa perspectiva sem futuro, sem esperança, que não conhecem, que não têm a experiência concreta de viver coisas como ver a construção de um SUS, por exemplo, de uma grande obra institucional de solidariedade, né, de construção de sentido coletivo, não mercadológico, por assim dizer. O Pedro Mara, inclusive, na revista Ópera, ele escreveu um texto muito bom sobre o fenômeno do Pablo Marçal, e que ele debate isso para a juventude. Então me parece que o que vários analistas estão perdendo de vista é que a gente está numa situação de esgotamento da democracia burguesa em todo canto, com características diferentes na Europa Ocidental, nos Estados Unidos, na América do Sul e por aí vai, mas grosso modo é um processo de esgotamento da sua capacidade de legitimidade, da sua capacidade de gerar consenso positivo. Isso faz com que dados formais que antes poderiam ser garantia de vitória eleitoral, hoje não sejam mais. Então alguém vai falar assim, por exemplo, Jones, o emprego formal nos Estados Unidos está baixo. Não, está baixo. Só que aí veja, as pessoas nos Estados Unidos faz mais de 40 anos têm perdas progressivas de poder de compra dos salários e que piora a qualidade dos postos de trabalho, né? As condições de trabalho. O que foi que o Trump fez na primeira campanha? O Trump veio com o slogan da American grande de novo, falando de retomar os empregos industriais, apelando para uma nostalgia do auge do Fordismo estadunidense e traduziu em política eleitoral algo que circulava na sociedade estadunidense, que é: meu irmão, veja, a gente tá há 40 anos na merda, já teve todo tipo de governo diferente, já teve todo tipo de promessa diferente. O Pablo Marçal, por exemplo, cita muito que nos Estados Unidos mais de 60% das pessoas investem. É verdade, começou uma onda de investimento massivo em ações, né? Em pequenos investimentos em ação, como se isso fosse salvar a classe trabalhadora. E não, sabe, enfim, o endividamento das famílias só faz crescer, as condições de vida só fazem piorar, a fome só faz crescer, a miséria só faz crescer, a desigualdade só faz crescer, e tudo isso nos Estados Unidos. Então me parece que é um elemento aqui qualitativo, que é, veja, não adianta só apresentar bons índices formais do ponto de vista, por exemplo, da geração de emprego. As pessoas estão demandando algo, ainda que em vários momentos de maneira confusa, algo como: meu irmão, eu quero aquele padrão de trabalho e de salário, por exemplo, da indústria automobilística dos Estados Unidos dos anos 60. É esse tipo de sentimento que o Trump mobiliza. E aí, veja, gente, é um delírio reacionário? É um delírio reacionário. Mas veja, é um delírio reacionário que aponta para uma mudança radical das condições de vida hoje. Por quê? Em comparação com o padrão salarial do Fordismo estadunidense dos anos 50 e 60 com hoje, realmente, gente, ó, os anos 50 e 60 eram quase um paraíso, viu? Assim, era quase um paraíso. Era uma época de um tipo de dinâmica de relações de produção fordistas patriarcais que o homem, sozinho, metalúrgico, a mulher dona de casa, ele conseguia, assim, ter uma casa legal, ter um carro legal, pagar a faculdade dos filhos, sustentar a casa, ter uma aposentadoria garantida e ter um padrãozinho de vida ali relativo, desfrutando do American Way of Life. Aí alguém vai dizer assim: Jones, mas isso nunca foi para todo mundo. Nunca foi.
assim como no auge da industrialização dependente do Brasil, né, no auge da prosperidade do ABC paulista, para não falar do Brasil inteiro, não era todo mundo de São Paulo que tinha um salário de metalúrgico do ABC paulista, só que aquela realidade existia e as pessoas podiam almejar, ambicionar, lutar, batalhar para conseguir chegar ali, sabe? Então, no caso brasileiro, por exemplo, me parece que a gente tem uma situação muito clara também de esgotamento. As pessoas não estão vendo horizonte. No caso argentino, é surreal você pensar que quase 70% dos jovens votou no Milei, pô. Tá ligado? Sabe? Votou no Milei, esperando ver se muda alguma coisa, porque não via mais perspectiva nenhuma na economia argentina. É surreal você pensar que o Bolsonaro, para ganhar a eleição de 2018, ele apelou muito para uma memória de segurança, uma memória de estabilidade da ditadura empresarial militar. Então me parece que as pessoas não percebem que há aqui um elemento qualitativo, que é um cansaço da gestão da ordem. Cansaço da gestão da ordem, que tendencialmente, as pessoas não estão se encantando, se mobilizando por propostas de gestão da ordem, e estão buscando uma lógica disruptiva, seja na perspectiva de resgatar um suposto passado glorioso, seja na perspectiva de dar um salto no escuro para frente, para ver se alguma coisa muda. Me parece essa ser muito a tendência, e isso varia de país para país. Nos Estados Unidos e na Alemanha, por exemplo, a busca de um passado glorioso é muito mais forte do que, por exemplo, na Argentina e no Chile. Né? Na Argentina e no Chile tem muito mais característica de um salto para frente meio no escuro para ver se alguma coisa muda. No Brasil tem um misto de várias coisas, tem uma coisa meio salto para frente no escuro para ver se alguma coisa muda, tem um certo passado nostálgico do período da ditadura, e por aí vai. Isso é isso, varia de país para país. Mas veja, eu acho que todo mundo que está baseando o pensar político dentro de uma situação de normalidade, eu acho que tende a dar com os burros na água. Isso para vários aspectos, para comunicação, para agitação em propaganda, para produção teórica, para política sindical, para política eleitoral, sabe? Eu acho que é fundamental ter uma percepção qualitativa que a gente está num tempo diferente, a gente está num tempo de crise radical de legitimidade da democracia burguesa mundo afora, com particularidades em cada país. Então, o Gilberto Maringoni, ele participou de um debate organizado pela Fundação Lauro Campos Marielle Franco, do PSOL, né? Tava o Gilberto Maringoni, o Vladimir Safatli e a Luciana Genro. E aí, bota aí na tela, inclusive, Maxwell, tá no canal da Fundação Lauro Campos. E eu gostei muito da fala do Maringoni, porque o Maringoni, ele destacou o crescimento assustador do nível de abstenção no Brasil, e votos brancos e nulos, pontuando que os níveis de abstenção que o Brasil tem hoje são níveis de países em que o voto não é obrigatório, e destacando, por exemplo, o nível de abstenção em Porto Alegre e em São Paulo. O Maringoni chamou isso de uma espécie de junho de 2013 silencioso, no sentido de que há um clima de muda porra nenhuma, nada importa, ninguém me representa, então foda-se esse negócio aí de eleição, não sei o quê. Quero sair de casa não. Veja, isso é uma tendência mundial. E no Brasil isso está se aprofundando. Então me parece, e caminhando para a conclusão, que há uma tentativa permanente de murro em ponta de faca. Que é ficar repetindo dados como o desemprego no Brasil é o menor da série histórica desde 2012. A economia no Brasil com Lula vai crescer agora 3,4%, reajustar o crescimento do PIB para cima. Com Lula se voltou a construir vagas de universidade, vão ser inaugurados esse ano mais 4 escolas técnicas. O CNU vai contratar X mil novas pessoas. Veja, são dados reais, é isso, você pode se orgulhar, você apoia o governo, você quer mostrar dados positivos. O X da questão é, esses dados tópicos que não transformam estruturalmente as condições de vida das pessoas, hoje, eles têm capacidade de sensibilizar e de barrar um discurso antissistêmico da extrema-direita, que nas características brasileiras tende cada vez mais para apelar a uma lógica de um salto no escuro para frente para ver se alguma coisa muda de verdade. Ele tem capacidade de fazer esse combate? E já me parece muito claramente que não, né? Eu acho que, inclusive, o resultado do Boulos em São Paulo é uma prova cabal que não. Mas alguém vai dizer assim, mas Jones, o Eduardo Paes ganhou no Rio de Janeiro, é um político tradicional. O João Campos ganhou em Recife, é filho de uma oligarquia tradicional. É verdade, gente. E aí toda tendência, não é porque é uma tendência que ela é uniforme, não. Antes dos nazistas chegarem ao poder na Alemanha em 33,
Os comunistas e os social-democratas também ganharam eleições locais. Isso mudou a tendência nacional, tá ligado? Enfim, eu acho que o fato de ter vitórias como Dada do Paz no Rio, do João Campos em Recife, por aí vai, não muda a tendência nacional. E a tendência nacional é cada vez mais uma espécie de descrédito do gerencialismo burguês. É isso. Me parece muito claro que se a gente apresentar o gerencialismo burguês, a tendência da gente, quando eu falo a gente, eu falo enquanto classe trabalhadora, que se identifica como de esquerda, e pensando em esquerda num campo mais amplo. Eu não sou de esquerda só, eu sou comunista, né? Militante do PCBR. Não vamos pensar que esquerda de maneira mais geral. Me parece que a tendência é ficar presa a esse gerencialismo, essa coisa dos números e tal, e desconsiderar coisas básicas, que é, hoje, no Brasil, ninguém acha que algum problema fundamental do Brasil vai ser resolvido nos próximos 4 anos. Ninguém, mas não tem uma alma viva, acha que a violência, o desemprego, a fome, o caos urbano, o aumento do custo de vida, o déficit de moradia, os empregos ruins, a poluição, as queimadas, a degradação ambiental, o aumento do preço da conta de luz, da conta de água, enfim, ninguém acha que um problema fundamental do Brasil vai ser resolvido ou está em vias de se resolver. Então me parece que esse dado qualitativo ele é fundamental para pensar a política nos próximos anos e para pensar a eleição de 2026. Veja, do mesmo jeito que eu disse, desde o começo do ano, que o Boulos iria perder a eleição e que tinha tudo para nem sequer ir para o segundo turno, e aí tem gente que disse que eu estava exagerando. Vamos lembrar que o Boulos só foi para o segundo turno, gente, por menos de 60 mil votos, viu? Foi assim, por pouco. E aí vale dizer que o Pablo Marçal errou e errou muito na reta final, né? Talvez, se o Pablo Marçal não tivesse feito tanta merda na reta final, ele foi péssimo no debate da Globo, aquele negócio também do laudo falso foi, enfim, muito ruim, etc, etc. Talvez o Boulos não tivesse nem ido. Tinha gente dizendo que era exagero, que era não sei o que, por aí vai. Veja, eu vou fazer uma previsão aqui, vou me arriscar. Tendencialmente, se a lógica do que se chama majoritariamente de campo progressista foi encarar a campanha de 2026 como se fosse uma campanha normal, em tempos normais, como, sei lá, como se a gente tivesse em 2002 ou 2004, é isso, vai contratar um marqueteirozinho, o marqueteiro vai reunir os números, vai falar o que é que melhorou em números aqui, ó, investimento em saúde, investimento em infraestrutura, geração de emprego normal, formal, etc e tal. Aí o marqueteiro, além de preparar as peças do que foi feito, ele vai preparar, sei lá, algumas palavras bonitinhas para anunciar X programa Vida Boa. Nós vamos começar o programa Vida Boa no próximo governo, a gente vai fazer isso. Se for essa lógica, se preparem para uma avalanche em 2026. Se for essa lógica, dessa lógica da política tradicional burguesa, da marketagem, do slogan, sabe, o Boulos, tipo, poupa tempo da saúde. Nós vamos criar o Poupa Tempo da Saúde. O que é o Poupa Tempo da Saúde? O Poupa Tempo da Saúde é um programa inovador que nós vamos colocar, sabe aquela coisa, parece meu comercial do supermercado? Se for essa lógica, vai ser um pau da desgraça em 2026. Porque aqui tem um substrato histórico de uma crise de legitimidade, de uma descrença, de uma falta de encantamento, de uma lógica de não me representa, não muda nada, é tudo igual, é tudo a mesma merda. E não entendendo isso, colocando a culpa em fatores secundários, é a fake news, é não sei o quê, eu vi gente falando assim, os Estados Unidos é um país muito misógino, lá uma mulher nunca seria eleita. Sabe, gente, pegando coisas secundárias e desconsiderando o fator central. O fator central é que em momentos de crise, as fórmulas tradicionais perdem seus efeitos. Então, eu tinha muita esperança que o fim da polarização PSDB-PT fizesse as pessoas acordarem para as mudanças radicais na luta de classes no Brasil, né, da configuração política e ideológica do país. Não. Tem gente que quer que o país volte à normalidade para meio que reeditar a polarização ali PT-PSDB. Isso não vai acontecer. Então, assim, é bom acordar enquanto é cedo, né? É bom rever as ilusões. Eu lembro que quando o Biden ganhou o governo, tinha gente lançando um livrozinho, né, falando do Biden Economics. Olha, Biden Economics, e dizendo que o Biden ia acabar com o neoliberalismo. Olha, Biden iria acabar com o neoliberalismo. 4 anos depois, a gente viu o que foi que aconteceu. E aí sempre é tempo de acordar, né, para não cometer os mesmos erros na política e na luta de classes
no Brasil. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo hoje do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar e tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.